sou Pauloca e hoje estou aqui para vos falar das leituras de setembro de 2025. Finalmente estou a gravar o vídeo das leituras de setembro, sim, finalmente, ainda estamos em outubro, portanto estou a conseguir pôr em dia todos os vídeos e estou muito contente por isso, mas vou-vos falar um bocadinho então das leituras do mês de setembro. Em setembro eu li 10 livros, li 2 livros em papel, li 5 e-books, ouvi 3 audiobooks, no total li 4.157 páginas, portanto já li muitas mais páginas do que no mês de agosto, e a maior parte das leituras, aquelas que estão relacionadas com policiais, com thrillers, foi para o projeto da Dora Santos Marques, September Thrills. Portanto, acho que não me esqueci de dizer nada assim, logo para começar o vídeo estou cheia de energia sim, mas acho que não me esqueci de dizer nada e sem mais demoras vou-vos então falar das leituras. Há leituras de 3, 4 e 5 estrelas. Com 3 estrelas, um audiobook. Sim, as leituras de 3 estrelas são 3 audiobooks. Portanto, ouvi 3 audiobooks, há 3 leituras de 3 estrelas e são as 3 de audiobooks. Mas vou-vos então falar do primeiro, Don't Let Him In. Temos aqui a história de 3 mulheres que têm uma relação amorosa com um homem. Estas histórias são passadas em tempos diferentes. Andei aqui um bocado perdida até conseguir perceber por onde é que a história ia. Sim, o título podia-me ter dado uma pista, sim, não apanhei logo isto de princípio, sim, andei muito perdida na história, sim, a história não me conquistou por completo. Não é que tenha sido uma história má, não é que tenha sido horrível, dei-lhe 3 estrelas, nem dei 2, nem uma, mas andei aqui perdida em algumas partes, não me conquistou noutras, isto depois vai-se perceber a explicação disto tudo no final, sim. Mas não foi propriamente dos meus policiais thrillers preferidos, não foi, isto é mais thriller do que policial, não foi propriamente dos meus preferidos não, e por isso acabou por levar só 3 estrelas. Mais um livro de 3 estrelas, mais um audiobook, já vos disse que são 3 livros de 3 estrelas e 3 audiobooks, portanto, The Secret of Secrets, o novo livro de Dan Brown. Estava muito curiosa quando vi que ia sair um novo livro do Dan Brown e estava mesmo curiosa por conhecer um bocadinho mais desta personagem, do Robert Langdon, que já conhecia dos Anjos e Demónios, do Código da Vinci e de outros livros por aí atrás. Estava mesmo muito curiosa, mas o que é que aconteceu? Temos aqui uma história de Robert Langdon como protagonista, entretanto ele agora tem aqui uma namoradinha que vai fazer uma apresentação de um livro, ou ia fazer uma apresentação de um livro, portanto ela escreveu um livro assim muito polémico, com uma grande investigação por trás, ela ia fazer a apresentação desse livro, entretanto ela desaparece e esse manuscrito também desaparece. Então temos aqui estas aventuras à volta do desaparecimento da namoradinha de Robert Langdon, à volta do desaparecimento deste manuscrito. Não foi propriamente o livro que mais me conquistou do Dan Brown, não foi, já perceberam pelas 3 estrelas que não foi. Achei um bocadinho chato e aborrecido em algumas partes, o audiobook é gigantesco e há aqui partes em que eu já estava mesmo aborrecida. Ouvir isto sim, depois gostei de ver tudo aquilo que aconteceu e estas investigações todas e como é que descobriram depois o que é que tinha acontecido à namoradinha do Robert Langdon e o que é que tinha acontecido a este manuscrito e o que é que este manuscrito continha para ser assim tão polémico. Sim, mas aqui pelo meio achei isto um bocado chato mesmo, chato, a mesma palavra é chato, aborrecido e não gostei nada. Ainda bem que ouvi o audiobook e não li porque acho que a experiência ia ser a mesma e acho que ia odiar se calhar também ler algumas das partes e ia desejar se calhar passar páginas à frente assim. Não passei nada à frente, ouvi, mas acho que o meu cérebro desligou em algumas partes, porque algumas partes são interessantes sim, logo no princípio, se calhar no fim, mas ali pelo meio, acho que a história enrola, estica, portanto é rolar aqui o croquete, esticar aqui uma história que se calhar podia ser contada em menos páginas, e por isso não me conquistou muito. Acho que já estamos a escrever livros por escrever, e se calhar já não tinha muito caminho para andar. Não sei, não fiquei propriamente muito convencida com este novo livro do Dan Brown. E depois, o último livro de 3 estrelas, também um audiobook, The Hallmarked Man, de Robert Galbraith, o pseudónimo da J.K. Rowling. Estava mesmo muito curiosa com este livro, gosto muito das aventuras do Strike e da Robin. Já li as outras aventuras, eu já nem sei se as outras também ouvi em audiobook ou se li, já não me lembro. Mas sei que também que já vi as adaptações que há na HBO Max e estava mesmo muito curiosa com esta história, mas o que aconteceu antes com o livro do Dan Brown aconteceu aqui. O livro é gigantesco, o audiobook é gigantesco e depois tem imensas personagens. Temos aqui um homem que aparece, acho que morto, já não sei se morto, então ele aparece morto, já não sei se morto e desmembrado só aparece morto, já não sei, num cofre de uma orivesaria por aí. E depois chamam o Strike e a Robin para ir investigar quem é que é este homem, porque não sabem quem é, e o que é que aconteceu e que investigação há cá aqui por trás disto tudo.
isto tem tanta personagem e perdi-me tanto aqui no meio de uma coisa que é gigantesca, já nem sei se isto tem papel, tem quase 1000 páginas, mas é uma coisa gigantesca e o audiobook tem imensas horas, imensas, e por isso aborreci-me aqui pelo meio, perdi-me aqui pelo meio com tantas personagens, às tantas já não sabia o que é que andavam a investigar, se ainda era o mesmo caso, se já era outro, se era outro desaparecimento de outra pessoa, se tinha relação com este, se não tinha, portanto andei aqui um bocado perdida. Gostei, porque gosto das investigações do Strike e da Robin. Entretanto, também aqui a história do Strike e da Robin, neste romance que não é romance, mas que sim, mas que não, mas que estamos, mas que não estamos, mas que queremos, mas que não queremos, também já me anda a chatear um bocado. E achei o mesmo que achei com o livro do Dan Brown. Isto parece que a coisa também já se anda aqui a enrolar muito e a esticar muito. E depois a J.K. Rowling quer escrever imensas páginas e isto podia ter sido condensado em menos páginas e ter sido menos chato aqui pelo meio. E não é que tenha sido mau, mas a mim não me conquistou para mais do que 3 estrelas, porque acabei farta deste livro. E não sei se vou ter vontade de ver a adaptação para a série quando gravar esta adaptação, porque acabei mesmo farta do livro, apesar de ter gostado de uma parte da história. Sim, gosto sempre depois das investigações e como é que chegam às conclusões das coisas, mas aqui pelo meio foi chato, e foram imensas páginas, neste caso imensas horas de audiobook, e por isso só levou 3 estrelas. Vou agora falar então das leituras de 4 estrelas. Com 4 estrelas, um e-book, Chasing Shadows, de Robert Brindza. Acho que disse bem, é o 9º livro da saga da Erica Foster, nunca consigo dizer o apelido do autor, é horrível. É o 9º livro da saga da Erica Foster. Gosto da Erica Foster, sim, gosto destas investigações da Erica Foster, sim, apesar de também achar que isto já se anda assim a esticar um bocado, mas sim, gostei deste livro. Temos aqui um caso um bocadinho estranho, cai o teto de um apartamento, entretanto nesse apartamento que estava vazio encontram um corpo de uma mulher, à esquerda de uma mulher, entretanto há também aqui vestígios de cocaína, entretanto andam aqui a seguir umas pistas e descobrem uma pessoa, um traficante. Quando a Erica olha para este traficante, aquilo, eu só me sai em inglês, ring a bell, portanto, aquilo despertou-lhe ali qualquer coisa e ela chegou à conclusão que conhecia aquela cara, portanto, aquele traficante estava relacionado com a morte do marido da Erica Foster, há uns anos. E isso aparece falado noutros livros, portanto, que o marido dela morreu também numa cilada, com outros colegas polícias, portanto, montaram ali uma cilada e, entretanto, ele morreu e, entretanto, ela mete na cabeça que é aquele homem não tem a mesma identidade, não tem o mesmo nome, mas ela mete na cabeça que é ele, depois levam-no preso, depois andam ali a investigar e ela sempre a meter na cabeça que é aquilo e, portanto, isto está relacionado com o passado da Erica Foster, está relacionado também com esta investigação agora moderna. Gostei de ler o livro, não é que me tenha cativado e me tenha feito chegar às 5 estrelas, não, mas gostei, foi uma boa leitura. Eu acho que foi logo a primeira leitura que tive no mês de setembro. Gostei de ler, gostei de chegar depois a estas conclusões, gosto das aventuras e desventuras também amorosas e por aí outras também de trabalho da Erica Foster, sim, apesar de já estarmos no 9º livro, e isto às vezes também já se arrasta aqui um bocado, mas sim, a parte do passado teve aqui uma grande importância também nesta história, por isso também gostei disso, de voltarmos aqui ao passado e dela ter aqui esta também investigação relacionada com o passado e também para tentar fechar aquele capítulo da vida dela que ainda não estava propriamente fechado, e por isso gostei de ler este livro, apesar de não ter sido um livro de 5 estrelas. Mais uma leitura de 4 estrelas, desta vez em formato de papel. What you are looking for is in the library. O belo do livro japonês, o belo do livro com o gato. Este livro veio comigo de Tóquio, daquela livraria que vos mostrei quando gravei o vídeo, ou quando editei o vídeo, neste caso, quando editei o vídeo das leituras de agosto, pus uma fotografia da livraria em Tóquio, no bairro de Ginza, que é o bairro super chique de Tóquio, onde eu comprei os livrinhos que trouxe de autores japoneses. Mais um livro de uma autora japonesa. Temos aqui 5 histórias diferentes e temos aqui uma biblioteca e temos aqui uma bibliotecária, e estas pessoas que têm histórias de vida completamente diferentes acabam por se cruzar com o caminho desta bibliotecária, acabam por ir a esta biblioteca e levam sempre uma recomendação especial. Gostei do livro, o livro é fofinho, é cor-de-rosa, é fofinho, não é propriamente o género de livro se calhar que eu escolheria para ler, mas visto que estava no Japão e que o livro veio comigo e tinha curiosidade em lê-lo, sim, não o leria noutras circunstâncias, mas nestas sim, achei que fazia todo o sentido por ter vindo comigo de Tóquio, do Japão, portanto é um livro especial. Gostei desta ideia dos livros. Há sempre livros especiais e isso eu sei que há, e sei que há livros que agradam a outras pessoas que não me agradam a mim, há livros que me agradam a mim e não agradam a outras pessoas, porque somos diferentes, e é curioso ver que há pessoas que mesmo não nos conhecendo
se calhar conseguem olhar para nós e ver qual é o livro que se adequa mais ao nosso estilo de vida, à nossa vida enquanto leitores, e por isso gostei de ler este livro, apesar de achar que é um livro fofinho, cor-de-rosa, bonitinho, com uma historinha fofinha, portanto não é propriamente o género de livro que eu escolheria também para ler, por exemplo, no mês do September Thrills, mas como tinha vindo comigo do Japão e como ainda não o tinha lido, estava mesmo muito curiosa, e sim, o livro não é muito grande, aqui tem logo caracteres japoneses aqui no fim, tem 247 páginas, portanto o tamanho da letra é verdade não é muito grande, mas gostei da capa, é muito fofinha a capa aqui também, com este cor-de-rosa e com este gatinho, portanto é uma capa também muito fofinha e achei que era uma boa leitura também para fazer e não queria deixar muito tempo sem ler estes livros que tinham vindo comigo para não ficarem a apanhar pó e depois provavelmente não lhes ia pegar porque já não estava naquele clima japonês, que ainda estou um bocado naquele ambiente japonês, ainda me apetece ler coisas japonesas, mas depois pode passar um tempo e já não me apetecer ler nada de Ásias, portanto aproveitei esta onda japonesa e gostei de ler o livro, apesar de não ser o género de livro que eu escolheria para ler noutra fase da minha vida, gostei de ler e dei-lhe 4 estrelas. Outro livro de 4 estrelas, desta vez um e-book, O Sono dos Culpados, do Fábio Ventura. Estava curiosa com este livro, este thriller psicológico. Temos aqui uma equipa de filmagens, portanto vão gravar um filme, entretanto estão num hotel ali isolado, entretanto ouvem-se assim uns barulhos estranhos do nada acho que ficam sem luz, entretanto há pessoas que começam a desmaiar e ficam inconscientes e uns sim acordam, os outros continuam inconscientes. O que é que será passado naquela zona, quem é que são os culpados daquilo que está a acontecer? É uma história um bocado misteriosa, é interessante, é misteriosa, temos aqui poucas personagens, portanto é uma história muito fechada de quem é que serão os culpados, porque não há assim muitas personagens e eu gosto desse tipo de histórias, gosto muito desse tipo de histórias, por exemplo, na Agatha Christie, quando há poucas personagens e só uma delas é que pode ser a culpada, portanto isso é mais fácil de tentar perceber quem é o culpado nesta história. Aqui não descobri nada, a coisa não é assim tão fácil de perceber. Houve perguntas que não tiveram resposta e que eu fiquei à espera de encontrar depois nas soluções, né? As respostas e não encontrei. E se calhar por isso é que também levou 4 estrelas. Não sei, houve aqui partes que não me conquistaram assim tanto, apesar da história ser misteriosa. O que é que aconteceu àquela equipa de filmagens? Será que dentro daquela equipa de filmagens estão todos no mesmo barco? São todos inocentes? Há por aqui alguém que está do outro lado, do lado mau? Não sei, foi interessante perceber aqui de que lado é que estavam os personagens e quem era quem e quais eram os interesses para fazer mal aos outros. Sim, mas houve aqui coisas que para mim não ficaram respondidas e se calhar era importante também ter percebido ou ter tido as respostas para tudo, ter percebido aqui tudo aquilo que tinha acontecido àquelas pessoas e por isso acabei por só lhe dar 4 estrelas. Também com 4 estrelas, vou-vos falar agora de 3 e-books, vou-vos falar de 3 e-books em conjunto, porque isto é uma trilogia. O primeiro chama-se I Kill Killers, o segundo chama-se We Kill Killers e o último chama-se, se não me engano, Final Kill. Então porquê é que eu vou falar destes 3 e-books juntos? Porque não quero dar spoilers e o segundo e o terceiro acabam por, se eu falar muito sobre eles, acabam por dar spoilers do primeiro. Portanto, o primeiro chama-se I Kill Killers. O que é que isto significa? Eu mato serial killers, assassinos em série, assassinos, whatever. Portanto, temos aqui uma personagem que se dedica a matar pessoas que andam a matar outras. E depois temos aqui a investigação do FBI, para tentar descobrir quem é que é esta pessoa que anda a matar as outras pessoas que são assassinas ou serial killers. E depois temos aqui, We Kill Killers, portanto esta pessoa acaba por se juntar a outras e já não faz tudo sozinha, e depois este Final Kill, portanto para terminar esta trilogia. Não quero adiantar muito sobre isto, porque se adiantasse muito sobre isto iria dar spoilers e eu não sabia nada quando comecei a ler esta trilogia. Vi esta trilogia, eu acho que no Goodreads, apareceu-me sugerida, porque como gosto de thrillers e policiais, apareceu-me sugerida esta trilogia, tive curiosidade e então resolvi ler. Pensei, se não gostasse do primeiro já não li o segundo e o terceiro, achei a ideia interessante, porque quem é que será que é a pessoa má no meio disto tudo? É o serial killer que mata, sei lá, 3, 4, 5 pessoas? É outra pessoa que vai matar os serial killers que é boa porque é salvadora, porque é vingadora, porque vai matar alguém que mata, mas neste caso não mata por prazer, mas mata para acabar com o mal que há na outra pessoa, no serial killer, não sei. Portanto, isto dá muito que pensar.
dá muito que pensar, e depois quando o FBI se junta aqui à investigação, portanto isto dá muito que pensar, e depois tem por aqui também algumas reviravoltas. Gostei de ler estes 3 livros, estes 3 e-books, não me conquistaram para as 5 estrelas, já li tantos thrillers, tantos policiais, e isto às vezes tenho que pôr isto tudo numa balança, tenho que pesar aqueles que já li antes e estes que estou a ler agora, para tentar perceber se podiam ser de 5 estrelas, se não. Neste caso acho que as 4 estrelas são mais do que merecidas, gostei sim, mas não foi propriamente daquelas leituras que me deslumbrassem, não é propriamente um Chris Carter. Os livros do Chris Carter conseguem-me sempre surpreender e levar-me sempre para as 5 estrelas, aqui gostei, mas achei que, por exemplo, comparando com o Chris Carter, está um bocadinho abaixo, e por isso acabei por dar esta trilogia só 4 estrelas. Depois de ter falado das leituras de 3 e 4 estrelas, vou falar da única leitura de 5 estrelas do mês de setembro. Tal como no mês de agosto, o único livrinho de 5 estrelas veio do Japão, veio comigo do Japão. Desta vez não é um livro da não ficção, como foi no mês de agosto, desta vez é um livro de ficção. Era o livro que eu queria mesmo muito comprar quando entrei na livraria em Tóquio, no bairro de Ginza. Era mesmo este livro que eu queria trazer comigo, e ainda bem que o trouxe, porque foi um sítio que eu visitei, um sítio mágico, e o guia depois explicou que havia um livro a falar daquele sítio mágico, e eu pensei, não, eu vou ter que levar este livro comigo, do Japão, quero muito lê-lo e quero muito levá-lo comigo, e acabou por ser uma leitura de 5 estrelas excelente. Estou-vos a falar de The Temple of the Golden Pavilion, de Yukio Mishima. Este templo está localizado em Kyoto. Eu visitei, vou deixar aí a fotografia onde eu estou com o pavilhão dourado. E temos aqui a história de um jovem que ouve desde criança falar no pavilhão dourado, e um dia visita com o pai o pavilhão dourado. O pai adorava o pavilhão dourado, e ele ao princípio não achou muita piada ao pavilhão dourado, mas depois aquilo começou a entranhar. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, como dizia Fernando Pessoa. Então aquilo começou-se a entranhar, e ele decide ser monge budista, mas primeiro tem que ir para este templo, tem que estudar, e então vai se tornar acólito aqui no templo do pavilhão dourado. E temos aqui a relação deste jovem, portanto a infância deste jovem, a adolescência deste jovem, e depois quando este jovem decide ir para o templo do pavilhão dourado, e temos aqui a relação que ele tem com o pavilhão dourado. O pavilhão dourado é uma grande personagem que está aqui no livro. E temos aqui a história da relação que ele tem com este pavilhão dourado. O pavilhão dourado que ele adora visitar, que acha que é lindíssimo, que é a construção mais bela do mundo. Um pavilhão que está coberto por folha de ouro, que é lindíssimo realmente. Mas temos aqui esta relação um bocado complicada deste jovem com o pavilhão dourado. Portanto, temos aqui o belo e o feio, portanto a relação do belo com o feio, e temos a relação do bem com o mal. Vai acontecer algo a este pavilhão dourado, não quero adiantar muito, porque eu também não sabia muito sobre isto. Isto é baseado numa história verídica, que aconteceu realmente nos anos, eu acho que 50, portanto nos anos 50, não sei se aqui atrás diz alguma coisa, também se disser eu não vejo nada porque estou sem óculos, mas acho que não, mas acho que era nos anos 50. Temos aqui um acontecimento muito importante e está relacionado com este jovem. E então temos aqui esta relação também do bem e do mal, daquilo que ele acha que é o bem ou que é o mal, e daquilo que ele decide fazer. E eu adorei esta história, adorei estar aqui na pele deste jovem, ver o que é que ele pensava, como é que ele reagia, a relação que ele tinha também de amor-ódio com este pavilhão dourado, porque às vezes parecia que era de amor, outras vezes parecia que era de ódio. E eu adorei ler este livro, adorei estar aqui embrenhada, adorei refletir sobre estas escolhas, sobre o bem, sobre o mal, sobre o belo, sobre o feio, sobre o amor, sobre o ódio, e como estes sentimentos às vezes se misturam e nós às vezes não percebemos muito bem de que lado é que estamos. Adorei mesmo ler este livro, adorei depois pesquisar mais sobre este pavilhão dourado, ver as fotografias do antigamente e de agora do pavilhão dourado. Se sabem daquilo que eu estou a falar, bem, se não sabem, não vou dar spoilers, nem vou falar mais sobre o assunto, porque eu próprio sabia muito pouco desta história, ou daquilo que tinha acontecido a este jovem e ao jovem real e ao pavilhão dourado não sabia quase nada, portanto isto acabou por me surpreender também muito, e depois fui procurar informação sobre isso. Só vos posso dizer que é lindíssimo, o pavilhão dourado é lindíssimo, está no meio da natureza, tem ali um lago, vê-se o reflexo do pavilhão dourado. Não tive a sorte de o visitar à noite, porque também deve ser, não sei, com o luar deve ser impressionante visitar este pavilhão dourado. De dia é espetacular, tive sorte que apareceu ali um bocadinho de sol, ali no meio do cinzento do dia apareceu ali um bocadinho de sol,
e foi uma delícia ver este pavilhão dourado ao vivo e a cores, estar ali, sentir toda aquela energia deste templo em Kyoto. E depois ler este livro, quando já tinha regressado do Japão, também foi mágico, acabei por reviver toda esta experiência que passei em Kyoto. Kyoto é uma cidade espetacular e lindíssima, com muita coisa para visitar, e é tudo de ficar de boca aberta, porque é tudo tão diferente da realidade que nós conhecemos aqui na Europa, e por isso foi tão bom ler este livro. O livro tem... a letra é grande, tem... eu sem óculos realmente não vejo a ponta de um corno. 262 páginas, não é que tenha muitas páginas, a letra também é assim grandita, lê-se bem, gostei muito. Cada capítulo tem por aqui, ora isto é a introdução, cada capítulo também tem por aqui um desenho, por isso gostei mesmo muito de ler esta história. Era um livro que não me puxava, era um autor que eu não conhecia, um livro que não me puxava, não sei se tenho vontade de ler mais livros do autor, sinceramente não sei. Gostei muito de ler este, e especialmente gostei de ler este porque visitei o Pavilhão Dourado, e então isso torna esta leitura ainda muito mais especial, e torna mesmo esta leitura uma leitura de 5 estrelas. Adorei mesmo ler este livro, e... sei que adorei porque estive lá, sei que adorei porque estive no Japão, porque estive em Kyoto, porque estive aqui junto do Pavilhão Dourado, e por isso adorei, sim. Se tivesse lido noutra fase da minha vida, não sei se tinha adorado. Se tivesse noutra fase da minha vida, também não sei se tinha pegado neste livro, se calhar não tinha, mas só vos posso dizer que tive uma experiência de leitura excelente, e que foi muito bom ter um livro de 5 estrelas no mês de setembro. E foram estas as leituras do mês de setembro. Houve leituras menos boas de 3 estrelas, 3 audiobooks que não me conquistaram muito. Houve leituras boas de 4 estrelas, sim, quase todas relacionadas com o September Thrills, sim. E depois houve uma leitura excelente, magnífica, deliciosa de 5 estrelas, e por isso estou de coração cheio com as leituras de 4 e 5 estrelas. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários, e não havendo mais nada para vos mostrar hoje, nem para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!